Equações de grau superior ao segundo. Resolva em R cada uma das equações. Portanto, eu vou começar por esta primeira, a linha A, 2x ao cubo mais x mais 3 igual a 0. Ora, como isto é grau 3, eu vou tentar experimentar aqui alguns valores para ver qual deles é que dá 0, porque isto está igual a 0, não é? Então, para ver qual deles é que dá 0. Então, eu vou, portanto, fazer o quê? Portanto, vou pegar no termo independente e experimentar os divisores dele. Não é? Quais são os divisores do termo independente? Portanto, o termo independente é 3, não é? Os divisores de 3 é 1 e 3, mas também posso experimentar o menos 1 e o menos 3. Pronto, então eu vou substituir o x por 1, por exemplo, vou experimentar o 1, por exemplo. Fica 2 vezes 1 ao cubo, mais 1, mais 3, isto dá igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 3, 6, não dá 0. Eu queria que desse 0 e não dá. Portanto, quando a gente estamos a tentar descobrir os zeros de um polinómio de grau 3, é assim que fazemos. Tentamos experimentar os divisores do termo independente, neste caso o 3, não é? O termo independente. Agora, tenho que experimentar outro. Vou experimentar o menos 1. Fica 2 vezes menos 1, mais menos 1. Estou só a substituir o x por menos 1. Não é? É o x que está ali em cima. O x vale menos 1 e substituo aqui. Está bem? Pronto. Então isto vai ficar igual. Agora fica menos 2, menos 1, mais 3 é igual a 0. Pronto. Encontrei aqui portanto, uma das soluções desta equação, que é precisamente o menos 1. Então, vou baixar o grau daquele polinómio usando a regra de Ruffini. Agora, portanto, vou então fazer com a regra de Ruffini. Portanto, como é que eu faço então a regra de Ruffini? Portanto, vou então escrever todos os coeficientes, não é? Todos os coeficientes. Neste caso, os coeficientes são o 2, não tem o x ao quadrado, por isso é que eu escrevi 0, depois tem o 1 e depois tem o 3. Portanto, eu escrevi todos os coeficientes. Portanto, este é do x ao cubo, do x ao quadrado, do x, e depois este é o termo independente, que é o 3, porque não tem x, não é? É o termo independente. E vou fazer com o menos 1, que foi o que me deu 0, não é? O menos 1. Isto tem que me dar resto 0. É como se eu estivesse a fazer aqui uma divisão de um polinómio por x mais 1. Não é? Porque está ali menos 1, então como se eu estivesse a dividir o polinómio por x mais 1 e o resto vai dar 0. Não é? Pelo teorema do resto, já vi que vai dar 0. Não é? Pronto. Então fica aqui, agora faço aqui a conta, abaixo aqui o 2, faço agora 2 vezes menos 1 dá menos 2, agora faço 0 menos 2 dá menos 2, agora faço outra vez a conta de vezes, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, mais 2, agora faço 1 mais 2 dá 3, e agora faço a conta de vezes, menos 1 vezes 3 dá menos 3, e pronto, vou obter aqui 3 menos 3, 0. Pronto, isso tinha que dar 0, não é? Pronto, agora, como eu já tenho aqui o polinómio de segundo grau, não é? Já tenho aqui um polinómio de segundo grau, então vou fazer o que agora? Vou fazer a forma resolvente, porque está de segundo grau, não é? Portanto, eu tenho o x, portanto, o polinómio que eu tenho no primeiro membro da equação, que era 2x cubo mais x mais 3, é igual a x mais 1 vezes 2x quadrado menos 2x mais 3. De onde é que eu fui buscar estes valores? Fui buscar aqui na regra de Ruffini, que isto é o 2x quadrado menos 2x mais 3, porque é segundo grau. Eu tinha terceiro grau, baixei para o segundo grau. Pronto. Agora, isto está igual a 0, não é? A equação. E agora fazendo aqui,
fazendo aqui a lei do anulamento do produto, x mais 1 igual a 0, ou 2x quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Ora, como eu tenho aqui uma equação de segundo grau, não é? Como tenho aqui uma equação de segundo grau, vou então fazer o quê? Vou fazer a forma resolvente, não é? Forma resolvente, porque é de segundo grau. Portanto, isto dá x igual a menos 1, que é a solução que eu já tinha encontrado, que é esta parte aqui, x igual a menos 1, ou, agora a forma resolvente, ou x igual a menos b, o b é menos 2, então fica 2, menos com menos dá mais, fica 2, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 4 vezes 2 vezes 3, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, portanto vai ficar menos 24, está bem? Tudo a dividir por 2 vezes o a, que é 4, 2 vezes 2, 4, o a é 4, pronto. E então vai ficar outra vez x igual a menos 1 ou x igual a 2 mais ou menos raiz de menos 20. Isto está-me a dar impossível. Logo, se está a dar impossível, então só encontrei aqui uma solução, que é o menos 1. Pronto, então a solução aqui desta está a dar impossível, porquê? Porque a raiz é negativa, não pode ser negativa, por isso esta parte aqui não existe, é impossível. Pronto, então fica a solução, fica igual a menos 1. É a única solução desta equação. Pronto. Relativamente a esta equação, temos então uma de quarto grau, não é? Mas eu vou então igualar o segundo membro a 0, portanto, para depois tornar mais fácil a resolução. Portanto, normalmente a gente escreve sempre este tipo de equações de grau superior a 1, portanto, grau 2, grau 3, grau 4. Normalmente fazemos primeiro aqui na forma canónica. E, portanto, agora já está na forma canónica, já está. Igualei a 0. Este polinómio, portanto, é grau 4, quer dizer que é uma equação, neste caso, é uma equação incompleta. Porquê? Porque não tem o grau 3, não tem o 3 e não tem o termo independente também, não é? Mas, como eu estou a ver ali tudo em x, eu posso colocar o x em evidência, não é? Portanto, faço então aqui o x, há parênteses, aqui sobra, aqui vou baixar um grau a cada um, não é? Porque eu tirei um x a cada um, está bem? Fica 3x menos 1, fecha parênteses, igual a 0. Porque é que eu escrevo aqui menos 1? Porque aqui é como se tivesse 1 atrás do x, está bem? Aquele 1 ali. Pronto. E portanto aqui o 3 é este 3 e o 4 é o 4 que está ali, né? Eu baixei um grau a cada um, portanto estava grau 4 passou para grau 3, estava grau 2 passou para grau 1 e como estava aqui grau 1, grau 0, desapareceu aqui o x, né? Porquê? Porque eu coloquei um x aqui fora do parênteses, que é x. Se eu fizer outra vez aqui a distributiva, né? Se eu fizer aqui a conta, né? X vezes 4x ao cubo vai ficar 4x à quarta. X vezes 3x vai ficar 3x ao quadrado. E x vezes 1 vai ficar x. Pronto. Mas portanto, o meu objetivo aqui é tentar descobrir os zeros aqui desta parte aqui. E portanto eu tenho que fatorizar isto o máximo que eu puder. Ora, como eu tenho aqui grau 3, aqui neste caso, portanto agora vou fazer vou tentar ver se encontro aqui os zeros deste polinómio de grau 3,
fazendo aqui os divisores de 1. Não é? Tenho ali 1, que é o termo independente. Então, e os divisores, portanto, só existem 2 divisores, neste caso. Portanto, divisores de 1, não é? Eu só tenho 1 e só tenho o menos 1. Não é? 1 e o menos 1. Não é? Então, vou experimentar aqui, fazendo esta parte aqui, substituindo por x igual a 1. Então, fica o quê? 4, agora vou fazer 4 vezes x ao cubo, que é vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 menos 1. Isto tem que dar 0, não é? Tem que dar 0. Então fica 4 menos 3, portanto aqui fica igual a 4 menos 3 menos 1, que dá, portanto 4 menos 3 dá 1, menos 1 dá 0. Pronto, já encontrei. Isto vai dar 0. Logo, o 1 é uma das soluções. Então vou fazer aqui a regra de Ruffini, como eu já fiz no exercício anterior, não é? Portanto, eu vou então escrever os coeficientes, que é o 4, que é do x ao cubo. Eu não tenho x ao quadrado aqui, pois não, aqui não tem x ao quadrado, então eu vou ter que escrever 0. Depois escrevo o menos 1, o menos 3, aliás, e depois aqui é o menos 1. Pronto. Então aqui vou então escrever aqui 1 e vou fazer aqui a conta. Fica, baixa ao 4, 4 vezes 1, 4, vai ficar 4 aqui, 4 vezes 1, 4, estou sempre a fazer vezes 1, por causa deste 1 aqui, está bem? 4 vezes 1, estou sempre a fazer a conta de vezes, né? 4 vezes 1, 4, fica 4, aqui fica 1, né? 1 vezes 1 dá 1, então fica resto 0, pronto. Como era previsível, né? Como era previsível, tinha que dar resto 0. Agora, vou fazer o quê? Aqui, como eu fiz a regra de Ruffini, eu baixei o grau, do grau 3 para o grau 2. Baixei aqui um grau. Então, já tenho aqui grau 2. Aqui. Então, vou fazer a reforma resolvente, porque o grau 2 é com a forma resolvente. O grau 2. Portanto, fica... portanto, eu vou ter aqui x, depois é o x menos 1, e depois é 4x quadrado mais 4x mais 1, igual a 0. O que é que eu fiz aqui? Fiz a fatorização, uma nova fatorização, porque eu já tinha feito aqui uma fatorização, x vezes isto tudo, né? Já tinha, mas agora fatorizei aqui este de terceiro grau para primeiro grau com um de segundo grau. Já está aqui mais fatorizado. Mas ainda posso fatorizar ainda mais isto aqui, não é? Fazendo a forma resolvente. Vamos ver se conseguimos, não é? Porque às vezes pode dar impossível. Como deu no exercício anterior, deu impossível, não é? Às vezes pode dar. Portanto, fica então x igual a 0, ou x menos 1 igual a 0, ou, neste caso, x igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4 ao quadrado. Estou a fazer a forma resolvente. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4, 4ac, 4 vezes 4, 16, vezes 1 dá 16. Então fica 16. Tudo a dividir por 2 vezes 4, 8. Tudo a dividir por 8. Pronto, então tenho x igual a 0 ou x igual a 1, que eu já tinha visto que é 1, que é a solução, uma das soluções, né? Está ali assim. Portanto, eu fiz o x igual a 1 porque está ali, né? Está ali também. Ou então, aqui vai ficar 16 menos 16 dá 0. Aqui a raiz vai desaparecer, então vou ficar só com uma solução. Menos 4 dividido por 8, está bem? Então, x igual, portanto, menos 4 a dividir por 8, este menos 4 a dividir por 8, vai ficar menos 1 meio, não é? Porque aqui a raiz dá 0, a raiz de 16 menos 16 desaparece, então fica menos 1 meio, a solução. Está bem? Portanto, aqui fica 4 a dividir por 8. Portanto, se eu reduzir a fração, 4 oitavos dá 1 meio. E aqui isto dá 0, desaparece. Então, fica só uma solução, porque aqui o 0 desapareceu. Pronto. Já tenho, então, se eu fizesse a fatorização daquilo, não é? Ficava como a fatorização
Portanto, eu posso escrever aqui em cima, portanto ficava x menos 1 e depois x mais 1 meio ao quadrado. Mas tenho que escrever aqui o valor do a, porque eu estava a fazer a forma resolvente, tenho que escrever sempre o valor do a atrás. Isto é que é a fatorização, esta parte aqui. E eu meti ao quadrado porquê? Porque como é segundo grau e deu-me só uma solução, sou obrigada a meter aquilo ao quadrado. Pronto, mas aqui o objetivo é tentar descobrir as soluções. Eu encontrei então as soluções todas, que são, neste caso, a solução é o 0, o 1 e o menos 1 meio. São as 3 soluções que eu encontrei aqui neste exercício, está bem? Portanto, está aqui a resposta. Agora estão aqui 4 exercícios propostos para então resolver em R cada uma destas equações. Pronto, alguma dúvida é só então contactar-me. Tenho aqui mais uma equação para resolver. Mas esta equação é uma equação especial, porque é uma equação que tem um nome que é biquadrada. Porquê? Porque ela é de quarto grau e aqui está grau 4, não é? Aqui está grau 2, aqui 0. Então isto faz lembrar alguma coisa de par, não é? Alguma coisa par, porque está 4, 2, não é? Ali um 4 e um 2. Ou seja, se eu fizer aqui uma mudança de variável y igual a x ao quadrado, então quer dizer o quê? Que o y ao quadrado é igual a x à quarta. Então eu posso fazer uma mudança de variável aqui, porque isto é uma equação biquadrada, não é? Porque está ali à quarta, está ali um 2 e depois tem o termo independente. Então dá a entender que temos aqui uma forma resolvente, não é? Parece que sim, porque se eu fizer a mudança de variável, fica 4y ao quadrado, porque eu já disse que o y ao quadrado é o x à quarta, não é? E o y é o x ao quadrado, não é? Por lógica, não é? Se o y é igual a x ao quadrado, então o y ao quadrado tem que ser igual a x à quarta. Porquê? Porque eu tenho o y ao quadrado que é igual a x ao quadrado ao quadrado. Pronto, né? Que é o x à quarta. Pronto. Então fica menos, aqui vou fazer a mudança de variável, né? 25y mais 6. Agora vou fazer a forma resolvente. Bem? Ora, isto dá, portanto chama isto de mudança de variável, o que eu acabei de fazer, está bem? Então vou fazer y igual a menos 25, que é 25. Mais ou menos raiz de 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é, portanto, 25 vezes 25, que dá 625. 625 menos 4 vezes o 4 vezes o 6. 4 vezes 4 vezes 6, que dá 96. É? 4AC. Neste caso eu tenho o valor do A é igual a 4, o valor do B é igual a menos 25 e o valor do C é igual a 6. Pronto. Então fica a dividir por 2 vezes o 4, que é, pronto, 2 vezes o 4, que é 2A. Estou a fazer a forma resolvente. Então o y fica igual a 25, mais ou menos, agora faço 625 menos 96. Vou ter então raiz de 529. Tudo a dividir por 8. Então fica y igual, agora quanto é que é a raiz de 529? Dá 23, né? Então fica 25 mais ou menos 23, tudo a dividir por 8. Eu vou obter aqui dois resultados. Vou ter aqui 25 menos 23, 23 sobre 8, e vou ter 25 mais 23 sobre 8, que dá 2 sobre 8 dá 1 quarto,
e 25 mais 23 dá 48 oitavos, que é igual a 6. Não é? 48 oitavos dá 6. 6, ou seja, eu já tenho então as duas soluções do y. Eu quero saber o x, não é? Neste caso eu quero saber o x. Então o que é que eu vou fazer? Vou agora fazer novamente uma mudança de variável, novamente, que fica então, neste caso, y, portanto já não é y, é x ao quadrado. O y é x ao quadrado, não é? Então, x ao quadrado é igual a 1 quarto ou x ao quadrado é igual a 6. Atenção que se fosse negativo, se um destes valores desse negativo, por exemplo, faz de conta que dava menos 6, faz de conta, dava negativo, não é? Então eu dizia que isto era impossível, porque o x ao quadrado não pode ser igual a uma coisa negativa. Então eu diria que esta parte seria impossível, então só resolvia a outra, só resolvia esta, que era o x ao quadrado igual a 1 quarto, não é? Mas por acaso aqui não se aplica essa situação, não é? Portanto, não acontece isso. Então, as soluções são válidas, não é? Mas tenho que acabar isto. Portanto, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 1 quarto ou x igual a mais ou menos raiz de 6. A raiz de 6, eu não consigo calcular esta raiz porque isto vai dar uma dízima infinita não periódica, ou seja, vai dar um número irracional, por isso vou deixar ficar assim, mas o raiz de 1 quarto sim consigo resolver, porque vai dar 1 meio, porque 2 vezes 2 dá 4, não é? Portanto fica x igual a mais ou menos 1 meio ou x igual a mais ou menos raiz de 6. Pronto, já tenho então as 4 soluções deste exercício, não é? 4 soluções desta equação, biquadrada, como eu disse, como ela se chama. Porquê? Porque eu usei a forma resolvente e é de quarto grau, não é? E portanto fica a solução igual, neste caso, posso começar pelo mais pequeno, pronto, menos raiz de 6, depois menos 1 meio, 1 meio e depois raiz de 6. Pronto, são 4 soluções. Portanto, agora está aqui uma equação biquadrada como exercício proposto. Alguma dúvida? Então é só contactar-me. Até então, à próxima vez.